Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é mais um programa Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que responde a dúvidas sobre a mediunidade. A pergunta de hoje é: qual a importância do caderno de prece ou caderno de passe? Em alguns centros espíritas, nós conseguimos perceber que tem cadernos que ficam sobre a mesa e que tanto os frequentadores quanto os trabalhadores da casa, eles podem anotar os nomes das pessoas que eles querem pedir uma prece, uma oração, um auxílio dos amigos espirituais para que resolvam determinadas situações. E, de preferência, neste caderno, é preferível que colocamos o nome completo da pessoa. E, se for possível, o endereço também. Por que o endereço? Porque às vezes a situação daquela pessoa envolve muito mais do que apenas aquele nome que está ali no caderno. Envolve todo o ambiente familiar, envolve a casa. Então, com, é, com o endereço da pessoa, a equipe espiritual vai até a casa daquela pessoa e vai avaliar todo o entorno, todos os participantes daquele lar, inclusive as companhias espirituais que estejam ali presentes. E aí, eu gostaria de trazer aqui este livro que está aqui atrás, Devassando o Invisível, de Ivone Pereira. Ela nos conta uma história que aconteceu com ela. Certa noite ela estava em casa e apareceu um espírito. E o espírito disse assim para ela: eu venho aqui para poder te agradecer os pedidos que você fez em meu nome. As suas preces me ajudaram tanto que até a minha família foi beneficiada. Até a minha família que eu deixei na terra, ela foi beneficiada com as preces que você fez para mim. E ele revelou o nome dele, que ele chamava Joaquim. E disse que o nome dele estava escrito no caderno que Dona Ivone tinha. E aí a Ivone se lembrou do caderno dela. Ela tinha um caderno que ela anotava os nomes das pessoas que haviam desencarnados, sejam elas conhecidas dela ou até mesmo desconhecidos, né? Que ela pegava o jornal, olhava o noticiário e escrevia o nome daquelas pessoas que tinham desencarnado no caderno dela e fazia prece para esses espíritos. Então, essa história de Dona Ivone é um exemplo para nós da importância que é da gente pedir uma prece, escrever no caderno e pedir uma prece para aquela pessoa. Às vezes a gente nem conhece a pessoa e a gente pede uma prece para ela e ajuda muito, porque às vezes a pessoa não tem quem peça uma prece para ela, não tem quem lembre dela, não tem quem se disponha a orar por ela. E aí, a respeito da ação da prece, da influência e da eficácia da prece, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, eu selecionei aqui o item 15, que se chama Ação da Prece. E aí tem um trecho aqui muito interessante a respeito do poder que a prece tem, que diz assim, ó: o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Podemos orar de qualquer lugar, a qualquer hora, sozinho ou em grupo. A influência do lugar ou do tempo
se prende às circunstâncias que podem favorecer ao recolhimento. Então, o Evangelho está dizendo aqui, não importa o lugar, não importa as palavras que são usadas, nem o momento que a prece é feita. A influência maior da prece e o poder da prece está na sinceridade das palavras que são ditas. Por que que as palavras não são tão importantes a respeito da prece? Porque senão Deus estaria dizendo que uma pessoa, para orar, ela teria que ser uma pessoa estudada, uma pessoa formada. E alguém que fosse analfabeto, que não tivesse tanto ensino, essa pessoa ela seria proibida de orar, a oração dela não teria eficiência, não teria eficácia. Então o ensinamento aqui é basicamente esse. E mais o complemento aqui é, a prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se todos gritassem em uma única voz, mas o que importa é estarem reunidos em grande número, se cada um age isoladamente e por conta própria. Então aqui está dizendo a respeito do lugar e da quantidade de pessoas. Não adianta estarmos num lugar com 5.000, 10.000 pessoas se cada um que está ali não tem um pensamento, um mesmo pensamento de ajudar os nossos irmãos, se cada um está pensando apenas em si. Né? Então eu, por exemplo, eu estou no meio de mais 50 pessoas, mas eu estou pensando em fazer oração só para mim. O outro que está ali do meu lado quer fazer oração só para ele. Então essa prece, ela não vai ser tão influente assim, ela não vai ter tanta eficácia. E aí, continua aqui, 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas, orando como verdadeiros irmãos em Deus, sua prece terá mais força que a dos outros 100. O nosso objetivo em colocar no centro espírita o nome de pessoas para pedirmos prece, para pedirmos oração, é porque ali, espera-se que ali seja um ambiente em que todos os presentes tenham o mesmo pensamento, a mesma sintonia de caridade, de amor, de ajudar ao próximo e assim fazer com que essa prece seja de maneira tão influente que abranja e consiga abraçar todos aqueles nomes que necessitam de uma oração. E para finalizar o nosso programa de hoje, separei uma mensagem aqui muito bonita que está no Livro da Esperança, da parceria de Chico Xavier com Emmanuel. E o capítulo é o de número 88 e a passagem aqui se chama Em Louvor da Prece. Eu separei apenas um trecho aqui, mas que ele é muito marcante para dizer do poder da prece. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então vamos lá. Essa prece aqui, esse desenho que ele nos traz, essa metáfora que ele utiliza, é que a prece é uma lâmpada acesa numa casa bagunçada, numa casa completamente desorganizada. O papel dessa lâmpada ali
ela não vai consertar todas as coisas, ela não vai organizar o que está bagunçado, mas essa lâmpada, que é uma pequena prece, ela vai mostrar para aquelas pessoas o que é que está fora de lugar, o que é que está bagunçado e o que se deve melhorar, o que se deve buscar para ser uma pessoa melhor. Então, essa prece, que é uma pequena lâmpada que pode alcançar tanto encarnados quanto desencarnados, é uma pequena luz que vai mostrar nossos defeitos, nossas imperfeições, e a partir deste momento que com essa prece a gente consegue visualizar aquilo em nós que está desarrumado, que está bagunçado, a partir daquele momento que chega luz sobre essa bagunça, nós percebemos e aí nós conseguimos a começar o serviço de arrumar o que bagunçamos. Bom, esse foi mais um Dúvidas Mediúnicas. Espero que tenha contribuído hoje. Que a paz de Jesus fique com todos nós. Até quinta-feira que vem e que assim seja.